Olá, precioso intercessor, guerreiro de Deus. Nós estamos aqui na nossa série Cheios do Espírito, hoje no encontro 37. Você que está seguindo pelo manual, né? Você pode ali ler e meditar nesse encontro, algumas instruções que você pode seguir também dentro do encontro 37. E nós estamos aqui numa pequena série bem especial com a missionária Simone. Já é a terceira semana em que nós estamos trabalhando com vocês sobre essa visão, que é a visão do AMAI, né? Orar por povos, por nações, pelos missionários, pela igreja sofredora. E ela tem compartilhado da experiência, da caminhada dela. E então agora nós vamos seguir nesse encontro, falando um pouquinho sobre então os povos que vivem na escuridão. Missionária Simone, há muitos povos na escuridão espiritual. O que isso quer dizer? Quando nós falamos, né, sobre povos na escuridão, é o estado, né, da pessoa que vive sem o acesso a Jesus. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas ainda que não conhecem a Jesus, mas eles têm acesso à luz, eles podem conhecer a Jesus. Mas quando nós falamos que povos na escuridão espiritual, são povos que não têm acesso a Jesus. E uma estatística que é assustadora é que 42% da população mundial não tem acesso a Jesus. São mais, veja, nós temos no mundo 17 mil povos. Dentro desses 17 mil povos, 7 mil povos nunca ouviram falar de Jesus. Meu Deus, São povos que falam uma língua diferente, que tem uma cultura diferente, que tem todo um estilo de vida diferente e que o evangelho ainda não chegou, né? E isso significa mais de 3 milhões de pessoas. Que desafiador, que tarefa desafiadora para a igreja. Olha, muita oração, nós precisamos interceder mesmo, clamar diante de Deus para que esses povos sejam alcançados. E quando a gente fala sobre povos que estão na escuridão, que não têm a luz de Jesus, há um termo dentro da missiologia, né, PNA, né, povos não alcançados. O que a missionária podia falar sobre essa questão de povos não alcançados? Assim, então, esses povos não alcançados são justamente, né, esses 7 mil povos que eu acabei de falar. E eles têm umas características bem peculiares. Uma das coisas é que menos de 2% da população daquele povo conhece a Jesus. Então, a gente classifica o que é um povo não alcançado. Menos de 2% da população daquele povo, né, conhece a Jesus, né? Eu, por exemplo, trabalhei com um povo chamado o Wolof, que é o povo principal no Senegal. E lá era 0,1% que conhecia Jesus. Então, a cada 1000 tinha um que conhecia. Você consegue imaginar? Para nós é difícil, né? Um dos países mais evangelizados do mundo, onde a igreja cristã também é considerada uma das maiores do mundo, é o Brasil. Para nós é muito difícil imaginarmos, né? E uma outra característica dos povos não alcançados é que eles não têm acesso à Bíblia e também não têm a Bíblia na sua língua. Não tem nem Novo Testamento, nenhum versículo, nada. Então a gente sabe, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sabe testemunhos lindíssimos de pessoas lendo a Bíblia e se convertendo, né? Eu tenho um caso lá no Senegal de uma amiga minha que ela trabalhava, né, numa organização bem conhecida mundialmente e ela tinha um motorista. Ela é cristã no mundo muçulmano, uma evangelizadora. Então você não precisa ter um título de missionário para ser missionário, né? E aí o motorista sempre ia buscar as crianças e Deus falou para ela assim: leia a Bíblia. Leia a Bíblia quando você está esperando os 10 minutinhos ali no banco de trás, leia a Bíblia perto dele. E ela começou a ler a Bíblia. Um dia ele falou
para ela. Você pode ler aí o que você está lendo? Ela leu, né? Depois, você pode comprar uma Bíblia para mim? Me dá uma Bíblia? Um muçulmano. Ela deu. Ele se converteu lendo a palavra de Deus e depois ele foi trabalhar com a gente e a gente discipulou ele. Que lindo. Mas é porque tinha acesso e ele sabia ler, né, em francês. Mas esses 7 mil povos que nós estamos falando aqui, dos povos não alcançados, são povos que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Então eles não têm acesso à Bíblia. E também não existe igreja nesses lugares. E também não existe força missionária suficiente nesses lugares. Então são os povos que não têm acesso, são os povos não alcançados. Que alerta para nós, né? Nós precisamos orar pelos povos não alcançados. Há uma história na Bíblia, a história de Jonas, do profeta Jonas. Nós sempre lembramos muito da questão do peixe que engoliu Jonas, que ele desobedeceu, não quis ir a Nínive. Mas ali é uma história muito forte sobre o amor de Deus pelos povos na escuridão. Não é mesmo, missionária Simone? Compartilha um pouco conosco sobre isso. Eu acho que a maior lição que a gente pode ver ali, tomar, né, dessa história é a misericórdia de Deus, né? Porque a gente, na nossa humanidade, às vezes no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, a gente pensa assim, Jesus é só para os bonzinhos, né? E quando a gente pensa naquele muçulmano que é radical, aquele homem bomba, naquele que explode, né, uma escola, naquele que a gente, tantas coisas agora mesmo a gente tem visto, né, ultimamente. Será que o amor de Jesus é diferente para ele? E a gente vê aqui na história de Jonas que não é. O amor é igual. Deus nos ama da mesma maneira que Deus me ama, que Deus ama a pastora Jane, que Deus ama você. Deus ama aquele homem, aquela mulher na mesma intensidade. E o coração de Deus também clama para que ele um dia se encontre com o Rei da Glória. Louve ao Senhor, né? Então, a misericórdia do Senhor, é muito difícil a gente entender isso. E sabe o que é interessante, pastora? É que a gente só vai entender isso através da intercessão. Só quando a gente intercede, começa a interceder, aí vem o amor de Deus, vem a compaixão de Deus pelos povos, e aí a gente entende o amor de Deus e a gente começa a interceder por essas pessoas. E a gente começa a entender que Deus ama eles da mesma maneira, da mesma intensidade e que Jesus morreu por eles também. Então, é só no sobrenatural e a gente consegue realmente entender isso através da intercessão. A intercessão faz isso. A intercessão, ela cria um amor pelos povos do nosso coração. E eu sempre brinco com o pessoal quando eu vou falar intercessão por missões, que você tome cuidado quando vai orar por missões. Porque quando você começa muito a orar por missões, você começa a ser chamado para missões. É muito difícil, porque Deus começa a revelar o coração dele para os povos. E a gente daí consegue entender, né? Aquela pessoa, aquele missionário que está lá falando de Jesus por pessoas que a gente acha que não é merecedora, né? A gente tem um exemplo na Bíblia que é a mulher samaritana, né? Que as pessoas não achavam que eram merecedoras, mas Jesus ofereceu água viva para ela, né? E essas pessoas também precisam conhecer esse Jesus. Sim. E quando a gente lembra da história de Jonas, lembra também assim da atitude dele, né? A atitude de Jonas, não só quando ele fugiu, porque não queria pregar, e foi para Tarsis, a caminho de Tarsis, né? E teve toda aquela experiência com o peixe no mar, mas quando no final de tudo, né? Que a cidade se arrepende, né? E daí ele não consegue se alegrar, né? A sua própria justiça, né, pastor? É interessante que, né, nessa história, um dia eu estava meditando sobre isso, né, e lendo também alguns comentários, e alguém falava que Jonas foi o profeta do Antigo Testamento mais bem sucedido. Com a pregação dele, uma cidade inteira se converteu. Muitos outros pregaram, ninguém, Israel não ouvia, as tribos não ouviam, pelo contrário, foram perseguidos, alguns mortos. É só você abrir no Antigo Testamento, você vai ver lá como que não foi difícil. Mas o Jonas, a cidade inteira se converteu, né? E ele não ficou feliz. Verdade.
E ali a gente vê, né, porque ele não conseguia se alegrar, né? Com arrependimento do outro, ele achava que Deus tinha que exercer juízo, né? E ele não conseguia ver o amor de Deus, né? Como você mencionou, né? O amor de Deus pelas pessoas. Mas vamos continuar aqui no nosso tempo de entrevista. Qual que deve ser a nossa reação agora como Igreja de Cristo diante dessa realidade espiritual dos povos que vivem na escuridão? Veja, nós estamos falando sobre povos não alcançados, povos que não têm acesso a Jesus. Então talvez esses dados que a gente falou para você seja uma surpresa para você, né? E eu gosto muito de um texto de Romanos, Paulo falando, e ele diz assim lá em Romanos capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho ainda Jesus, onde Jesus não foi proclamado. Paulo, ele tinha uma estratégia, ele ia em lugares onde Jesus ainda não tinha sido proclamado. Quando a gente estuda, né, a vida de Paulo, a gente vê que Paulo, ele cancelou viagens por causa disso, porque ele falou, aquele lugar, alguém já está lá falando de Jesus, não vou perder meu tempo lá não, vou para outro lugar. E essa deve ser a nossa estratégia como igreja. Nós devemos nos focar naquele que ainda não conhece, né? Então todo o nosso esforço de oração, nosso esforço financeiro, nosso esforço de envio missionário deve ser para esses povos não alcançados, porque a vontade de Deus é que todos venham a conhecer. E eu gosto muito que, né, a gente só vai entender a plenitude da glória de Deus lá nos céus, quando todos os povos, todas as línguas, né? Porque cada língua, cada povo, cada lugar tem uma parte da majestade de Deus, da glória de Deus. Por isso que Deus quer que todos os povos se unem, porque ali a glória de Deus vai ser manifestada, né, de uma maneira completa. Mas ainda tem muito o que fazer, são mais de 7.000 povos, né, que precisam ouvir. Então o nosso esforço deve ser para esses povos não alcançados. Qualquer tipo de esforço que a gente vai fazer, né? Amém. E nós, como intercessores, missionários Simone, né? A equipe do Amai aqui, que ora por missões, como que a gente deve orar pelos povos não alcançados? Primeiro, orar pelos missionários que estão lá, né? Dentro desses povos não alcançados, para que Deus sustente, para que Deus guarde. É muito difícil, queridos, quando principalmente aqueles com família. Às vezes a gente, né, fala assim, mas a missionária é solteira, é muito difícil também. Mas aqueles que estão com famílias, com filhos, existe um peso maior, né? Eu me lembro que quando a gente estava em Senegal e que havia uma ameaça de ataques, né, e dos países vizinhos, ataques terroristas, e que as minhas crianças começaram a receber, né, treinamento dentro da escola, caso haja ataque, né? Aquilo coração de mãe. e você precisa ali então se firmar no Senhor e entender realmente que Deus chamou você para aquele lugar, porque senão, né, uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra os missionários é o medo. E nesses países a tendência é o inimigo realmente colocar medo, para que o medo paralise você, para que você... eu me lembro também de uma outra situação, quando o missionário foi preso, né? Nós estávamos lá e um amigo nosso foi preso e nós ficamos muito aterrorizados com aquilo, porque começamos a ser chamados para interrogatórios, para saber o que a gente sabia daquele missionário. Então, e o inimigo começou a atacar, né, com essa questão do medo. Então, ore para que os missionários, Deus fortaleça eles para que eles fiquem firmes, né? Ore por encontros divinos. Os locais, aquelas pessoas que estão lá. O que acontece muito nesses países é pessoas tendo sonhos com Jesus. Jesus aparecendo para elas e Jesus falando, você vai em tal rua, em tal lugar, nessa pessoa, e você pede para ela explicar.
eu conheço várias histórias, né? Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava junto com a gente na casa, e ela era muçulmana, e eu orando por ela, né? E ela quer ter um encontro com Jesus. Um dia ela chegou e falou assim: eu tive um sonho com Jesus. Opa! E ali então começou o processo. Ela recebeu ali Jesus. E aí nós já tínhamos um outro discípulo que falava a mesma língua que ela. Olha da importância de orar pelo um nacional também, um local fortalecido na fé. E ali então, depois do trabalho, era lindo de ver, né? Ele sentado com ela lá na varanda e ele ensinando a Bíblia para ela, né? E hoje ela está trabalhando com uma organização missionária, e é muito linda a história dela, né? E através de um sonho. Então tem muitos assim que precisam, porque no mundo muçulmano tem muito do sobrenatural, então precisa desse sobrenatural, e esse sobrenatural vai vir através da intercessão, né? Então as duas coisas principais, que orar por encontros divinos, orar pelo missionário e orar pelo local, como a gente falou no encontro passado, para que eles fiquem fortalecidos no Senhor, para que que eles possam permanecer na fé. Amém. Obrigada, missionária. E é lindo, gente, ouvir, né, quanto que nós aprendemos, mas estamos aprendendo para orar. E eu quero te incentivar também, você que tem o material, o Guia de Estudos 3, na segunda parte do material, logo depois dos encontros, nós temos 50 países aqui, tá? Que na lista de perseguição, segundo Portas Abertas, nós usamos essa listagem. Alguns dependendo do ano, diminui a perseguição. Em outros lugares que a perseguição é menor, se intensifica, né, missionário Simone. Mas nós aqui colocamos uma média, né, de 50 países que sofrem perseguição. Então você tem aqui o país, e você tem também alguma informação sobre aquele país e um motivo de oração. Alguns motivos que você pode orar, em especial por aquele país. Então, se você desejar, né, adquira o Guia de Estudos 3 para você orar por essas nações com mais entendimento também. Eu creio que isso também vai te ajudar, né, para você orar pelas nações da igreja perseguida. E no verso, nós temos também, já aproveitando, né, explicando o material, aqui sobre os povos não alcançados, que nós já conversamos, os povos na escuridão, né? Aqui, ó. Nós temos também também várias nações aqui, aliás, vários povos, não é uma nação, é um povo dentro, né, de um país, né, é um grupo, né, étnico. E nós temos aqui, então, também orientações de vários grupos, e também como você pode estar orando por eles. Também ajuda, né, para interceder, né, é um apoio, né, ter um material assim para você poder orar com mais clareza. Além do que a missionária já nos ensinou. Então, agora vamos orar? Vamos orar pelos povos não alcançados? Amém. Missionária Simone, pode nos conduzir? Amém. Que Deus possa estar entrando nesses lugares e que esses encontros divinos aconteçam através da oração. Pai, nós colocamos os povos não alcançados na Tua presença, Senhor. São tantos que ainda não conhecem o Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles conheçam, Senhor, a Tua luz. Nós oramos, Senhor amado, por encontros com o Senhor. Nós oramos por sonhos com o Senhor. Nós oramos, Senhor amado, por visões com o Senhor. Deus, essa semana, Senhor, começa a semana do Ramadã, Senhor, em muitos países muçulmanos, em todos os países muçulmanos. Senhor, e nesse tempo do Ramadã, muitos deles, Senhor, recebem visões, mas nós queremos, Senhor amado, que as visões sejam do Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor, Pai, esteja, Senhor amado, se revelando como Deus, como Senhor, como aquele Senhor amado que pagou um alto preço. Pai, nós oramos, Senhor amado, por revelação da salvação, por entendimento, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
para que o Senhor esteja, Senhor amado, tirando, Senhor, as escamas dos olhos, toda a cegueira, Senhor. Eu oro, Senhor, em especial por as mulheres, Senhor, desses lugares, pelo Senhor amado, para que o Senhor, Pai, possa estar, Senhor amado, se revelando para elas, que o Senhor esteja, Senhor, abrindo os olhos delas, Senhor amado, tantas que sofrem, Senhor amado, Deus, com a questão, Senhor, do abuso, Deus, da violência, Senhor, nesses lugares, e nós oramos, Senhor, Senhor, que elas conheçam o Senhor, que, Senhor amado, todo sofrimento acabe, Deus, que elas conheçam o que é a verdadeira alegria no Senhor, Pai. Pai, como, Senhor amado, aquela, Senhor, que um dia chegou para mim e falou assim: eu não sabia até hoje o que era alegria, mas agora com Jesus eu sei o que é ter alegria. Deus, que elas conheçam, Senhor amado, Deus da alegria. Deus, Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor também desperte a igreja brasileira, para que o Senhor desperte-nos, Senhor, como igreja, não só como organização, mas como igreja, Senhor. Cada um de nós sejamos despertados para orar, para interceder, para se colocar na brecha, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ir para esses povos não alcançados, através da intercessão, que o Senhor nos levante para orar, que o Senhor nos levante, Senhor, para conquistar essas terras, que o Senhor nos levante, Senhor, para conquistar esses povos, Senhor, e nós declaramos, Senhor amado, que eles conhecerão a verdade, que eles conhecerão aquele, Senhor amado, único Salvador. Nós declaramos, Senhor, povos inteiros se rendendo ao Senhor. Nós oramos, Senhor, por aquela pessoa-chave que vai se converter nas aldeias, que vai trazer toda a aldeia, seja um feiticeiro, seja um líder espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela conversão dessas pessoas chaves, Deus, que vai trazer muitos para o Senhor, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai. E Deus, nós oramos, Senhor amado, para que, Senhor, cada um deles possa ter um encontro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar nessa semana orando pelos povos não alcançados. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça de Jesus para você.